Vivemos numa época em que quase todas as ações que proporcionam prazer pessoal são consideradas normais e amplamente aceitas. A masturbação é uma delas. Muitas vezes você ouve que é algo completamente normal, até mesmo saudável. Mas com que frequência você pode praticá-la por dia sem ser considerado excessivo? E se você não conseguir parar, ainda assim é saudável? Ou existe algo mais profundo que muitas pessoas não percebem? Vamos discutir isso com a mente aberta e profunda, sem dogmas, sem preconceitos, mas também sem ignorar o impacto real. Porque se você pensa que isso é apenas um pequeno hábito sem importância, talvez tenha sido enganado por uma época que glorifica a satisfação instantânea e esquece a essência do autocontrole. A masturbação, em muitos estudos modernos, é vista como uma atividade natural, encontrada até mesmo no reino animal. Alguns estudos mostram que ela pode ajudar a reduzir o estresse, combater a insônia e até melhorar o humor. Mas será que é realmente tão simples? Se deixarmos de lado um pouco a perspectiva científica e começarmos a analisá-la de um ponto de vista filosófico, surge uma questão mais profunda. Algo que proporciona prazer instantâneo sem um propósito claro. É realmente útil? Estamos controlando essa ação ou essa ação está nos controlando? No passado, muitas civilizações consideravam a masturbação imoral, não apenas por razões religiosas, mas também porque compreendiam algo que agora começa a ser esquecido: o valor da autodisciplina e do autocontrole. Nas culturas grega e romana antigas, o prazer descontrolado era considerado uma fraqueza, não liberdade. Mesmo no estoicismo, que se baseia na racionalidade e na harmonia com a natureza, há uma forte ênfase na ação motivada pelo desejo de prazer. Por quê? Porque quando alguém está muito absorto no prazer instantâneo, perde algo muito mais valioso: o autocontrole. No entanto, não podemos fechar os olhos para o outro lado dessa discussão. Alguns dizem que suprimir o impulso natural dessa forma pode, na verdade, causar estresse e tensão desnecessários. Se o desejo sexual faz parte do nosso processo biológico, rejeitá-lo completamente significa que somos contra algo natural? Os defensores dessa visão argumentam que a masturbação, se praticada de forma equilibrada, pode ser uma maneira saudável de conhecer o próprio corpo, evitar decisões sexuais precipitadas e até mesmo aumentar a autoconfiança em um relacionamento. Mas é aqui que surge a questão importante: o quanto pode ser considerado equilibrado? Onde está a linha divisória entre hábitos saudáveis e vícios destrutivos? Na era digital atual, a masturbação não é mais apenas uma resposta ao impulso natural. Com a facilidade de acesso à pornografia, essa ação se transformou em um hábito frequentemente associado ao uso excessivo de materiais. Isso é algo inédito na história da humanidade. O cérebro humano não foi projetado para receber continuamente estímulos sexuais de forma visual ilimitada. Isso leva a um fenômeno chamado hiperestimulação, em que a pessoa continua buscando mais estímulos porque seu cérebro está acostumado a um nível crescente de satisfação. E é aí que reside o problema. Muitas pessoas têm dificuldade em abandonar esse hábito não por fraqueza, mas porque estão presas em um ciclo de dopamina que as faz sempre querer mais. A sensação de satisfação que surge já não é suficiente. Então eles procuram algo mais extremo, mais excessivo, mais tentador. Em certo ponto, a satisfação obtida com a masturbação deixa de ser uma questão de necessidades biológicas e passa a ser uma dependência que se torna cada vez mais difícil de controlar. É isso que faz com que muitas pessoas se sintam presas, perdendo o controle de seus próprios desejos e até mesmo a autoconfiança e a motivação na vida real. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos quando queremos, mas ter o poder de controlar nossos desejos. Marco Aurélio, em Meditações, lembra repetidamente que alguém controlado pela luxúria não é uma pessoa livre, mas sim um filho de impulsos descontrolados. Sêneca fala sobre como a busca contínua pelo prazer é o caminho para o sofrimento, não para a felicidade. Epicteto,
que também foi um filho do sexo, ensina que a verdadeira liberdade acontece quando alguém perde o controle de si mesmo. Então, qual é a nossa posição nesse debate? A masturbação é realmente algo neutro ou há um impacto maior ao qual precisamos prestar atenção? Podemos analisar isso sob duas perspectivas. Primeiro, do ponto de vista deles, que consideram razoável. Acreditam que ter um desejo sexual e suprimir algo natural pode causar pressão psicológica desnecessária. Acreditam que a masturbação pode ser uma forma segura de alívio, evitando comportamentos sexuais de risco e ajudando a compreender o próprio corpo. Para eles não há problema desde que a pessoa consiga controlá-la e não interrompa sua vida social ou produtividade. Mas, por outro lado, há quem veja isso como uma barreira. Quem já passou por uma fase de vício em masturbação entende como é difícil sair desse ciclo. Quando alguém faz isso, para muitas vezes, o impacto não é apenas físico, mas também psicológico. Muitas pessoas relatam que se tornam menos confiantes, perdem a motivação e até mesmo têm dificuldade em construir um relacionamento real com os outros. Elas sentem o impacto em sua vida social, em seu trabalho, até mesmo nas grandes metas que desejam alcançar. Nesse caso, a masturbação deixa de ser apenas uma atividade normal e se torna algo que lhes rouba o potencial de desenvolvimento. Então, surge a questão mais profunda. Realmente precisamos disso? Estamos melhor com ou sem isso? Os estoicos dirão que a verdadeira liberdade é a liberdade das necessidades desnecessárias. Se algo não é uma necessidade básica para sobreviver e pode, na verdade, nos arrastar para um ciclo interminável, então não é algo que vale a pena defender. Eles ensinarão que o prazer de um momento não é comparável à paz a longo prazo. Se a masturbação se torna algo que fazemos não porque escolhemos conscientemente, mas porque nos sentimos compelidos a fazê-la sem conseguir nos controlar, então ela deixa de ser um hábito e se torna uma indulgência. Mas isso significa que realmente precisamos reprimir esse impulso natural e viver dentro de limites rígidos? Na verdade, não. O autocontrole não se trata de forçar um desejo, mas de entender quando realmente precisamos dele e quando estamos apenas buscando uma fuga da vida. Se alguém consegue viver sua vida em equilíbrio, sem ser controlado pelo impulso, sem deixar que o prazer roube seu potencial, então encontrou a verdadeira liberdade. Muitas pessoas que lutaram contra esse vício relataram grandes mudanças em suas vidas depois de conseguirem se libertar dele. Elas se sentem mais energéticas, mais focadas, mais autoconfiantes. Seu relacionamento com outras pessoas melhorou. Sua motivação aumentou. Elas sentem que têm controle total sobre suas vidas. Não porque são forçadas a fazer algo natural, mas porque conseguiram se libertar de algo que antes as controlava. Portanto, a decisão está em suas mãos. Você é o mestre do seu desejo ou é seu fantoche? Pense nisso e escolha o caminho certo que o levará à verdadeira liberdade. No final, o debate sobre a masturbação não é apenas sobre certo ou errado, mas sobre como nos entendemos e assumimos o controle de nossas vidas. Se isso é algo que você consegue controlar e não interfere no equilíbrio da sua vida, talvez não haja problema. No entanto, se você se sente preso a esse hábito sem energia, motivação ou até mesmo autoconfiança, então é hora de se perguntar: isso realmente beneficia minha vida? O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não é fazer o que quisermos sem limites, mas ter o poder de resistir à tentação e nos controlar. O prazer de um momento muitas vezes vem com um preço alto: perda de disciplina, perda de agilidade mental e dificuldade em se libertar do vício. Portanto, se você sente que esse hábito está começando a dominar sua vida, agora é a hora de mudar. Quero convidá-lo a dar o primeiro passo hoje. Pense em como esse hábito afeta a sua vida. Ele o ajuda a ser melhor ou faz você perder o controle? Se você se sente pronto para retomar o controle, faça um pequeno compromisso. Comece direcionando sua energia para coisas mais úteis: exercícios, leitura, aprendizado de novas habilidades ou até mesmo meditação.
Quando você constrói disciplina em um aspecto da vida, isso afetará todas as outras áreas. Escreva na seção de comentários: eu sou o mestre de mim mesmo. Tenho total controle sobre meus pensamentos e ações. Isso não é apenas uma afirmação, mas um compromisso. Ao declarar isso abertamente, você se dá um motivo para permanecer responsável. Obrigado por dedicar seu tempo para ler e refletir sobre isso. Espero que este texto possa lhe dar uma nova perspectiva. Não se esqueça de curtir e compartilhar se achar útil. Até a próxima discussão e continue no caminho da sabedoria.